Oi gente, tudo bem? Correria hoje, muita gente está entrando em contato comigo em relação à matéria, né, que saiu no Metrópolis, que saiu no DFTV, em relação ao meu irmão. Gente, então, tem muita gente que está interpretando a situação de uma forma totalmente errada, tá? Voltando aqui ao assunto, pessoal, vamos lá para eu explicar. Meu irmão, há 2 anos, estuda numa escola que ela foi militarizada. O que seria isso? Ela não é uma escola militar, mas é uma escola compartilhada. A gente tem a presença de PMs, de bombeiros, que estão ali para, né, ajudar na segurança, ajudar na parte de esportes, etc. Porém, a parte pedagógica continua com os professores, orientadores e com a direção. Beleza? Então, sabendo que meu irmão estuda numa escola militarizada, não militar, desde o ano passado, ele foi transferido, né? Quando você estuda numa regional de ensino, você é transferido de uma escola para outra. Quando a gente foi matricular ele, a gente foi informado de algumas condutas que deveríamos seguir. A maioria ligada ao uniforme, a gente nunca recebeu nada em relação ao cabelo dele. Tanto que no início do ano letivo do ano passado, a gente teve uma orientação de que o cabelo dele deveria ficar preso num coque. E desde então, seguiu o ano passado inteiro, ele usando o cabelo num coque, sem ninguém falar mais nada. E o início desse ano letivo também, igual. Ele sempre com o cabelo presinho, amarrado num coque. Sendo assim, semana passada, o episódio do meu irmão precisar sair da sala. Tava com o olho machucado, e aí foi até os bombeiros. E foi quando ele encontrou com esse sargento, que aí percebeu, né, que o cabelo dele era um pouquinho maior, mesmo preso no coque. Um pouquinho maior não, né? Perguntou pra ele, por que ele tá mantendo aquele cabelo daquele tamanho, perguntou se era algum tipo de promessa, falou que era contra as regras, e aí pegou e falou pra ele que ele tava meio que se camuflando entre as meninas, né? Na minha cabeça, ele perguntou assim, em qual fila que você fica na hora da saída, porque tem a fila das meninas e a fila dos meninos. Deu a entender que ele estava na fila das meninas e por isso, até então, ele não tinha percebido que meu irmão tinha um cabelo daquele tamanho. E aí ele quis dizer que a forma como ele foi até meu irmão foi de uma forma pedagógica. Então, gente, o que é válido dizer é que a família ela não é contra a escola, a gente não é contra as regras. O problema é, se era uma regra a ser seguida, por que ela não foi exposta antes? Por que ela não foi cobrada antes, certo? Porque se é uma regra, a criança só entra na escola se estiver seguindo aquela regra. E não foi assim. E aí, a forma como foi exposta direto pro menino, falando que ele tá se camuflando entre as meninas, a gente achou errado, a gente achou preconceituosa. Porque se fosse uma regra, ela estaria sendo seguida. Certo? E ela não foi nem exposta pra família. Enfim, depois do ocorrido, meu irmão ficou muito mal. Ele é uma criança muito boa, muito sensível. E ver meu irmão machucado me deixou muito mal. Eu fiz o desabafo na internet, que aí virou o que virou. Mas, assim, né, algumas matérias colocaram assim no teor racial, que a princípio eu não concordei, porque a pauta na minha reclamação não era racial, tá? Era assim de preconceito, mas a princípio não era racial, não tinha visto isso. Mas o Direitos Humanos também entrou em contato comigo. Eu deixei claro que eu não vi, né, esse preconceito racial do sargento quanto ao meu irmão. Porém, ela me mostrou uma visão muito diferente do que eu tinha. Que pode ser que tenha acontecido, pode ser que não. A Bolsa dos Direitos Humanos me disse o seguinte, que a maioria das denúncias e das reclamações em relação a esses pedidos de corte de cabelo em escolas militarizadas vem em relação a crianças de cabelo crespo. Que quando são crianças de cabelos não crespos, a aceitação é maior. Quando ela me disse isso, me abriu uma pontinha. Mas a minha reclamação quanto ao sargento da escola não foi de cunho racial. Quero deixar isso claro. Foi em relação a preconceito, sim, mas a princípio não foi racial. Para resumir, galera, a gente não é contra a escola, tá? A gente não quis quebrar nenhuma regra, nenhum regulamento. Nunca foi exposto pra gente. Quando foi exposto de uma forma totalmente errada, que a gente não concordou. Houveram várias oportunidades para isso, existem reuniões bimestrais. Nunca ninguém expôs aquele regulamento pra gente. E quando foi exposto, ainda assim a gente não concordou por conta de uma pauta que tem ali embaixo, que eu vou deixar aqui pra vocês. Mas de toda forma, se tivesse essa regra quando a gente matriculou,
a gente iria achar alguma forma, a gente ia ver o que a gente fazia. A gente não quis ir contra as regras, porém a regra não foi exposta pra gente. Beleza? Só pra finalizar, eu quero deixar claro aqui o meu amor, tá? O meu agradecimento ao Júnior, que é lindo, perfeito.